A Involução de Darwin, a nova ciência do DNA que desafia a evolução. Michael J. Behe. Este é um trabalho de análise literária, e não se trata de um audiobook ou narração da obra. Não reproduz as opiniões e pontos de vista do autor, e nem substitui a leitura da obra original. Pode conter relações, comparações ou exemplificações para com a cultura política do dia ou eventos atuais. Michael Behe é norte-americano, formado em Química, pós-graduado em Bioquímica e também doutorado em Bioquímica. Tem um pós-doutorado no tema da estrutura do DNA e é escritor, professor e pesquisador com mais de 70 artigos científicos publicados. Ele é defensor do design inteligente e antagonista à teoria darwiniana da evolução das espécies. Nesta obra, o que Behe propõe e atende à justificativa do porquê deste livro é contribuir com uma discussão que, segundo ele, já dura séculos, se não milênios, de uma certa forma, isto é, a origem das espécies, não necessariamente nesses termos, mas se tratando da inquietude que desde sempre incomodou a humanidade, que é querer saber de onde viemos, como surgimos e, na conclusão disso, deduzir para onde vamos após a morte. E para deliberar sobre esse tema, recorre-se ao já tradicional dilema do criacionismo versus evolucionismo, ou dito de maneira mais filosófica, ou a natureza, incluindo as pessoas, é um acidente, surgiu como fruto do acaso, ou a natureza e as pessoas são frutos de uma intencionalidade, o produto de uma mente racional pré-existente. E Michael Behe se posiciona nesta segunda vertente, não por ato de fé apenas, mas porque tornou-se profundo conhecedor da estrutura molecular e DNA, e a partir desses estudos científicos constatou que cada detalhe da mínima parte celular possui uma funcionalidade em cadeia e mutuamente dependente, que é impossível que tenham sido produzidos involuntariamente. A lógica e racionalidade não permitem, portanto, aderir ao conceito de evolução das espécies, ou de sopa ou caldo primordial, darwinismo ou qualquer coisa assim. Por trás da vida humana e da natureza há uma mente inteligente criadora. E aqui o autor não expõe suas ideias como um crente, mas como um especialista e pesquisador pelos critérios científicos modernos e aceitos no meio, foi ele levado a esse desfecho conclusivo. Nessa linha, o autor abroga o preceito de complexidade irredutível, que preconiza que os sistemas biológicos possuem uma complexidade altamente improvável que tenha surgido de forma evolutiva a partir de predecessores mais simples, através de mutações aleatórias de seleção natural, já que para ser funcionais, esses sistemas biológicos dependem de que todas as suas partes estivessem desde o início presentes e montadas na ordem certa. Mas, porém, Behe recua no tempo até 500 a.C. para dilucidar melhor toda essa questão. Ele lembra o grego Anaxágoras, que já cogitava a probabilidade de uma teleologia, ou seja, um propósito na natureza. Ele pensou que os elementos da matéria eram inicialmente caóticos, fragmentados e misturados, e foram propositalmente organizados em sua forma atual por uma mente racional. Diógenes de Apolônia, que foi aluno de Anaxágoras, viria depois a acrescentar que, sem uma inteligência, não seria possível que a substância das coisas fosse distribuída de modo a manter toda dentro da devida medida. E então Behe argumenta que achar as respostas racionais sobre de onde vem a natureza, da origem das coisas, depende do progresso tanto da ciência quanto da filosofia. E foi assim que no século II d.C., o médico romano Galeno cunhou o ponto de vista de que o corpo humano é o resultado de um artesão divino, supremamente inteligente e poderoso. Hoje essa tese é chamada de design inteligente. Também no século II, o escritor cristão Tertuliano contribuiu com essa percepção, elaborando a partir dos estudos dos insetos que o trabalho artesanal e a habilidade de construir deles indicava a mais alta inteligência e que apontava para um arquiteto desse design. Agostinho deu amplitude a essa concepção, deliberando que as estruturas das menores criaturas são tão excepcionais que não podem ser o que são sem terem sido concebidas racionalmente para serem assim. E acrescentou que a razão no ser humano dá a este uma capacidade extraordinária que também só pode ser fruto de uma vontade e inteligência superior que assim o projetou. Isso permaneceu questão pacífica até mais ou menos o século XVI, quando filósofos secularistas quiseram questionar os pressupostos estabelecidos, divorciando entre raciocínio indutivo, filosofia natural, filosofia. David Hume, já no século XVIII, atacou de forma virulenta o argumento do design, remodelando o pensamento científico da época, até que surgiu Charles Darwin,
opondo-se ao design e propondo a teoria da seleção natural sobre as variações aleatórias. Essa alegação fez com que as pesquisas e estudos do design inteligente atentassem para o nível biológico molecular e a conceber, a partir daí, novas proposições acerca da criação inteligente da natureza. Daí para frente, a química, a física, a astrofísica e a genética, dentre outros, foram sendo incorporados nas pesquisas pela origem da vida e, embora tenham crescido, o número de ateus e negacionistas do criacionismo, também multiplicou-se a quantidade de provas e de estudiosos que validam a posição de que há uma inteligência superior que criou os mecanismos sofisticados da natureza e provocou intencionalmente o surgimento da vida humana e toda outra na Terra. Depois, isso vai ficar muito mais elaborado e sólido, intelectualmente, mas, a princípio, quando estudava ainda na pós-graduação em bioquímica, Behe se deparou em suas pesquisas com o seguinte fato, de que, para obter a primeira célula, precisaria primeiro de uma membrana, e proteínas, e metabolismo, e um código genético, ou seja, uma série de condicionantes e de elementos em cadeia e que funcionassem simultaneamente, que seria matematicamente impossíveis que acontecessem por acaso, todos ao mesmo tempo, e sem esses eventos e coisas ocorrendo e surgindo isocronicamente, a evolução das espécies sequer poderia ter começado. Mas o dilema que essa descoberta provocou em Behe foi que, até então, ele cria que a vida tinha iniciado por processos naturais aleatórios, como Darwin ensinou. Mas essas deliberações foram deixadas de lado por anos, pela premência de casamento, filhos, emprego, contas a pagar, até que anos depois, sem ter dedicado mais nenhuma atenção à teoria de Darwin, Michael Behe se deparou com o livro Evolution, a Theory in Crisis, ou Evolução, uma Teoria em Crise, do geneticista e médico Dr. Michael Denton. Na obra, ele apresentou vários e sérios problemas para a teoria da evolução no nível molecular. E o que lhe veio à cabeça é que, em todos os seus anos de estudos, nunca nenhum dos seus professores tinham levantado qualquer objeção a Darwin. A busca que se seguiu foi a de achar na literatura autores que tivessem explicado como a mutação e seleção aleatórias poderiam produzir os sistemas extremamente complexos que compõem a unidade celular, fundamental para a origem e manutenção da vida. E quando, enfim, percebeu que não acharia respostas em lugar algum, concluiu que a vida toda, a exemplo de seus professores, ele tinha sido levado a crer na evolução das espécies e em Darwin, não por raciocínio e pesquisas cientificamente justificadas, mas por razões sociológicas. No meio acadêmico e social em que ele viveu, parecia um fato consumado aceitar que a vida surgiu de processos aleatórios naturais. E como ninguém questionava isso, nem ele ou seus colegas também questionavam, até que tudo ia sendo aceito e consolidado como um consenso científico que pessoas inteligentes e educadas deviam acatar. Mas nenhum desses inteligentes, entre aspas, tinham de fato aprofundado-se nas teses de Darwin e posto à prova sua teoria evolutiva. E então, Dr. Behe, já consciente de que a teoria de Darwin não se tratava sequer de uma hipótese, mas de uma suposição mal embasada e sem lastro na ciência de fato, mas na pura crença ideológica, ele revisitou a biologia e a química e foi descortinando as coisas óbvias, mas que antes não prestava atenção na fundação molecular e que depõe contra a tese da evolução. Foi-lhe sendo desvendado que há uma assinatura inteligente em cada célula, que remetem a uma criação deliberada e racional, que as partes moleculares da célula são organizadas minuciosamente para cumprir propósitos subsidiários que se unem para formar um propósito geral muito maior, que é gerar a vida. Mas, dentre suas muitas descobertas, uma em particular mereceu destaque. A de que estudos sofisticados demonstraram que, ao contrário do que diz a teoria evolucionista, de que as mutações genéticas são promovidas pelo processo evolutivo aleatório natural, e que daí ocorrem os processos evolucionários ou mudanças nos genes que formam a longuíssimo prazo uma nova espécie, na realidade é o oposto. A mutação quebra ou degrada os genes, e ocorre o contrário de fazê-los evoluir e se tornarem elementos geneticamente superiores. E como ilustração disso, ele cita o exemplo do urso polar, o ursus marítimos. Este, como se crê e apegou-se na ciência moderna, evoluiu do ancestral do urso pardo há centenas de milhares de anos atrás. E a questão teórica era saber, ou desvendar, como ocorreu o processo evolutivo nos genes do urso pardo para que se transformasse no urso polar, adaptado a viver e prosperar no extremo frio ártico. A tratativa inicial foi coletar seus genes, os do urso polar, e de acordo com o que se alegava, partiram daqueles que considerava-se mais importantes para sua sobrevivência, a começar pelo gene chamado APOB,
envolvido no metabolismo da gordura em mamíferos. Mas, porém, detectou-se que as alterações metabólicas no gene em questão, isto é, o gene sofrer mutações, prejudicariam degradando ou destruindo a função da proteína que o gene codifica. Então, foram analisar o gene LYST, associado à pigmentação. E achava-se ser o responsável, no caso de uma mutação nesse gene, pelo branqueamento do pelo marrom dos ancestrais do urso polar. Mas também esse mostrou-se prejudicial à sua função, caso sofresse alterações genéticas. E assim, todas as mutações nos 17 genes selecionados para análise apresentaram modificações degradantes. Donde deduziu-se que, se os genes do urso polar sofreram mutações para adaptar-se ao clima e lugar, seus genes não produziram função nova evoluindo, mas pelo contrário, se deteriorou, danificando-se e parando de apresentar determinadas funções naturais e, numa espécie de efeito colateral, teriam produzido certo nível adaptativo, isso levando-se em conta que tal procedimento evolutivo tivesse de fato acontecido, já que se está tratando de ideias especulativas em que não se achou nenhuma espécie intermediária com mudanças incompletas entre o urso pardo ancestral e o urso polar. Não obstante, o autor dá uma base explicativa do que é e como se procede ou sua utilidade e função das moléculas do DNA e da célula, por assim dizer. Então, formaliza que as moléculas são a base da vida física. O próprio DNA é ele uma molécula que comporta a informação genética, que por sua vez codifica outra classe de moléculas muito complexas, chamadas proteínas, que se juntam para formar estruturas maiores e também complexas que realizam o trabalho das células. As células, por sua vez, formam os materiais estruturais da vida, seja a madeira, a carne, ossos, todos são compostos por moléculas cuidadosamente organizadas de maneiras bem específicas. E é justamente essa base molecular da vida o campo a ser discutido quando se trata de evolução, e sua matéria-prima no caso dos evolucionistas é a mutação, a capacidade das moléculas sofrerem mudanças, seja alterações no DNA ou nas proteínas que o DNA codifica. Mas Behe salienta que, num dado nível, as mutações ocorrem e fazem parte do cotidiano existencial de alguns organismos. Por exemplo, pessoas com o gene da anemia falciforme têm uma leve mudança em seu DNA que as leva a produzir hemoglobina ligeiramente alterada. Um dos efeitos disso é torná-las resistentes à malária. Outro caso são pessoas cujo DNA tem uma pequena mudança no gene OCA2. Elas perdem a capacidade de produzir o pigmento molecular melanina em suas íris, o que torna seus olhos azuis. E assim as mutações genéticas acontecem no nível bioquímico e jamais produziram um grau de alterações para fazer uma espécie transformar-se em outra. E muito embora a geologia, a paleontologia, a anatomia comparada puderam mais tarde comprovar a parte da teoria de Darwin que dizia que os organismos são relacionados por descendência comum, o mesmo já não se diz quando se trata daquilo que depende profundamente da natureza do nível molecular da vida. Em particular, para os aspectos cruciais que propõem um mecanismo para a evolução. Essas partes de sua teoria são completamente absurdas. O problema, na época de Darwin, era que os instrumentos e técnicas para apurar e investigar ou testar seus pressupostos não estavam ainda à disposição, e muita coisa ficou em suspenso ou foi assumida como verdade por grupos mal intencionados, digamos, que, sendo assim, quiseram usá-lo como álibis para atacar a ordem vigente e causar ruptura social. Mas, a bem dos fatos, o estudo da evolução diz respeito a processos que ocorrem a nível molecular e que, por isso, dependeram sempre de investigações mais sérias e especializadas em lugar de torcida e postura de fã, se lembrando hipóteses e suposições como se fossem certezas absolutamente testadas e comprovadas. Mas, além disso, também depende de fatores ou de conhecimentos geológicos, meteorológicos e até astronômicos, para que sejam compreendidos e devidamente refutados. Assim, os modelos computacionais usados na biologia evolutiva para predizer como a vida surgiu e evoluiu não são apenas discutíveis como altamente improváveis. Logo abaixo da superfície dos holofotes midiáticos e aplausos acadêmicos que os evolucionistas recebem quando formulam uma nova elaboração para a teoria da evolução, esconde-se a vaidade daquele pesquisador que direcionou suas pesquisas num viés estritamente articulado para caber no gosto dos seus pares na universidade ou os seus financiadores. Na prática, já se partiu da
premissa viciada de que os seres vivos teriam surgido de processos evolutivos comuns, e o que os biólogos nessa situação fazem é fincar bandeiras darwinistas em suas teses de dissertações, porque temem que, se assim não fizerem, a academia não os aceitará, e ele não será recomendado para as revistas científicas, títulos ou empregos que gostariam. E aqui, como exemplo disso, o autor menciona um trecho de um artigo publicado numa renomada revista científica em novembro de 2005, intitulado A Neurobiologia do Eu. O artigo diz que os humanos desenvolveram um senso de identidade inigualável em sua complexidade. E repare que o termo desenvolveram supõe uma evolução ocorrida na espécie humana como fruto de um processo genético de adaptação e evolução para sobreviver. Ou seja, já está intrínseco a hipótese de que o ser humano é produto de uma evolução. Mas Berry reescreve o trecho sem essa afirmação. E fica assim: os humanos têm, ao invés de desenvolveram, têm um senso de identidade inigualável em sua complexidade. E aqui ele ressalta que esta seria a forma correta e parcial de se referir no enunciado, ao invés de desenvolveram, usar a expressão tem, de possuir. Pois, até onde se sabe, não houve estudos demonstrando como os processos evolutivos produziram uma mente com um senso de si mesmo. O autor constata ainda que o hábito de afirmar instintivamente sem refletir sobre aquilo, algo da teoria evolucionária, contamina o debate e a análise honesta e cria nos estudantes esse mesmo vício de comportamento, o de precipitadamente assumir, desde o início de suas pesquisas, que houve uma evolução darwiniana, seja qual for a área ou tema que estejam estudando. Berry traz ainda o exemplo do exposto num livro de bioquímica de 2011, publicado em Nova York por Donald e Judith Voigt, ambos professores de bioquímica. No livro consta a seguinte afirmação na página 281. Apenas uma pequena fração das miríades de sequências de proteínas, o que eles se referem, possíveis provavelmente terão conformações estáveis únicas. A evolução, é claro, selecionou tais sequências para uso em sistemas biológicos. Veja que há afirmação tácita de que a evolução é quem fez a seleção de tais sequências, etc. No entanto, como o doutor em bioquímica Michael Berry esclarece, essa alegação está equivocada. Não há evidências, é o que ele escreve, experimentais para a conclusão que esses autores fazem. Tal afirmativa não é baseada em conhecimento empírico, mas em crença pessoal deles, na teoria da evolução. Mas então, tem o agravante de que essas ideias, aparentemente científicas, são, como no caso desses professores, Ronald, Donald e Judith, são transmitidas em livros didáticos e lidos por estudantes das escolas e faculdades, que ainda não formaram um senso crítico para contestar tais pressupostos, e muito menos poderiam, já que não têm acesso nas escolas ao contraditório ou às falácias ditas por evolucionistas. Assim, esses calouros se formam e também vão reproduzir os mesmos cacuetes mentais, porque nunca lhes foi apresentado algo diferente disso. E daí a teoria se repercute ad infinito, sendo absorvida como verdade, mas somente porque cada nova geração de alunos universitários recebe os paradigmas prontos dos seus professores e materiais didáticos, que também esses receberam do que lhes deram aulas quando eram também eles estudantes, e o círculo vicioso se propaga sem que nenhum deles consultem realmente a autenticidade das afirmações que leram dos autores darwinistas. E é claro que esse circo de falsas narrativas não estaria completo se não fosse também o árduo esforço da mídia, claro, sempre a mídia, em retratar insistentemente a teoria de Darwin como conhecimento científico seguro, e toda vez que tratam de assuntos como biologia, química, natureza ou vida animal, fazem questão de trazer em seus quadros ou entrevistas para dar opinião apenas biólogos evolucionistas, para assim a farsa ser mantida acerca da evolução das espécies. E depois dessa assertiva, então, só nos resta admitir que as grandes e frequentes alegações evolucionistas sobre a origem das espécies e surgimento da vida são bandeiras falsas para sinalizar conclusões inverídicas, mas alimentadas pela pressão da mídia e dos meios acadêmicos para sustentar um teatro social ateu, niilista e anticristão. Um outro ponto é que os sistemas biológicos, como assegura o autor, evoluem muito envolvem detalhes significativos, quero dizer, e que podem mudar relativamente rápido, enquanto que as escalas de tempo evolutivas são muito longas, de modo que explicações causais reais na evolução e em outras áreas são impossíveis, e mesmo em teoria, tais teses encontram dificuldades em explicar o surgimento e desenvolvimento da vida na Terra. Outro fator relevante para atestar que o mecanismo de Darwin
baseado na mutação aleatória e seleção natural para explicar a formação da vida é uma fraude, é que os experimentos de laboratório, pesquisas de campo e estudos teóricos indicam fortemente que esses dois expedientes, a seleção natural e a mutação aleatória, são intrinsecamente limitantes para os genes, confirmando-se que os mesmos fatores que promovem a diversidade nos níveis mais simples da biologia a impedem ativamente nos mais complexos. A nível molecular, então, observa Behe, há inúmeras e sofisticadas engrenagens que funcionam em absoluta sincronia, que seria simplesmente improvável terem se formado por uma ação espontânea da natureza irracional. E aqui eu faço a recomendação para quem quiser explorar em detalhes essa engenhosa estrutura molecular, o livro do próprio Michael Behe, anterior a este, chamado A Caixa Preta de Darwin, onde ele apresenta imagens e detalhes explicando passo a passo o funcionamento da estrutura celular e discorre sobre o que ele chamou de complexidade redutível, que é uma brilhante definição do conceito de que o mecanismo molecular é tão intricado e interdependente em suas partes que não seria possível separá-los por ordem de aparecimento na natureza. Isso é, cada uma das muitas partes precisariam ter surgido ao mesmo tempo para que o sistema celular se tornasse funcional. O que contraria a teoria da evolução que diz que estruturas mais simples foram evoluindo gradativamente para tornarem-se mais complexas. Então, a teoria de Darwin é pura imaginação desenfreada, afirma ele. Um exemplo de ajuste fino na natureza e que depõe contra o darwinismo pode ser constatado na descoberta do microbiologista Richard Blackmore, em 1975. Ele notou que as bactérias unicelulares podiam sentir o campo magnético da Terra e se orientar por ele, à semelhança das aves migratórias. Essas bactérias contêm uma linha de partículas ricas em ferro, posteriormente chamadas de magnetita. Essas partículas se somam e agem como um ímã que orienta as bactérias de tal modo que até bactérias mortas se alinharão com o campo magnético. A questão é que, por trás desse mecanismo, há uma estrutura complexa e tão formidável que derruba qualquer hipótese de que possa ter sido formada ao acaso da evolução e seleção natural. Observou-se que essas bactérias fabricam o tamanho, a forma e o tipo certo de material de que precisam. Depois, armazenam-no no compartimento membranoso correto, chamado magnetossomo, e então o fixam no lugar certo. É impressionante. E para isso, a célula direciona as proteínas certas para os lugares certos nos momentos certos, ao longo das circunstâncias externas mutáveis. E ainda mais surpreendente do que isso, é que o ferro necessário para a célula realizar esse trabalho é tóxico para ela. Então o material é manuseado em um compartimento separado para manter o resto da célula protegido. E essa, então, dobra um pedaço da sua própria membrana, formando uma pequena bolsa, como se fosse um filme plástico de cozinha envolvendo o material. Então a proteína celular dobra o compartimento como uma forma ou um molde e importa para dentro dele o ferro que irá formar o dispositivo de detecção magnética. E se já não bastasse a complexidade, para coletar o ferro dissolvido no ambiente aquoso, uma bomba de proteína faz não apenas a sucção e filtragem desse material, mas como também controla a proporção dele, já que o ferro aparece em duas formas químicas nesse particular propósito, o +2 e o +3. E para fazer magnetita, a proteína seleciona especificamente as quantidades de 1+2 para cada 2+3. Ou seja, para cada 2 ferros do tipo +3, é coletado um ferro do tipo +2. E após isso, a máquina proteica converte eletricamente um tipo de ferro para outro, formando um cristal magnético. Tudo isso aponta para uma inteligência e intenção tão criativa que a conclusão óbvia é de que isso foi determinado por uma inteligência superior para que assim fosse. E dos muitos pontos que as teorias evolucionistas divergem, o que une todos é a presunção de que não há propósito na natureza ou origem da vida. Logo, nenhum impulso ou agente externo inteligente agiu sobre a natureza na sua origem. E é isso que, em termos darwinianos, significa a expressão aleatório ou randômico, que não houve ou não há coisa guiada ou planejada por alguém em se referindo do surgimento da vida e das espécies. E para corroborar essa assertiva, Behe expõe a dissertação de William Paley, filósofo britânico, autor da obra Teologia Natural, que revolucionou sua época, meados do século XVIII mais ou menos. Paley conjecturou que se atravessasse um campo qualquer, se ele atravessasse um campo qualquer, estivesse fazendo lá sua caminhada e tropeçasse em uma pedra e lhe perguntassem como a pedra foi parar ali,
ele responderia que possivelmente a pedra sempre esteve ali. Mas se ele nessa sua caminhada matinal tropeçasse em um relógio no chão, ele não pensaria outra coisa senão que alguém consciente deixou o relógio ali. Assim, ao examinar os ambientes naturais, ao depararmos-nos com mecanismos biológicos extraordinários, como insetos, animais, folhas, árvores e estruturas microscópicas complexas e funcionais, não há como dizer que o acaso as fez surgir e que não tem nenhuma intencionalidade ou propósito. Tal como o relógio que foi projetado sofisticadamente para marcar o tempo e organizar o dia em horas pré-estabelecidas, também as criaturas e seres da natureza foram criados com a finalidade de demonstrar a grandeza de Deus. O design proposital se estende profundamente por todas as formas de vida. É o que dirá, então, Michael Behe. Daí qualquer alegação que há, ou melhor, qualquer alegação de que há garantia científica para acreditar que mutação e seleção natural podem explicar a fundação da vida, é pura narrativa infundada. A maquinaria biológica real não pode surgir por processos não direcionados. E a razão de, mesmo assim, muitos se apegarem à teoria darwinista não tem a ver necessariamente com ciência, mas com sociologia. Eles criaram uma indisposição com a ideia de haver um criador ou um Deus soberano porque escolheram e se habituaram a um modo de vida que, se acreditarem no ser criador, terão de abandonar seus vícios e estilo de vida, assim como seus pecados pessoais, já que a existência de um Deus justo implica em, ao final, fazer com que cada um receba a devida sentença do que praticaram. Então, negar a existência de tal divindade é o anestésico psicológico que precisam para cultivarem seus maus hábitos sem enlouquecerem e se deprimirem com a expectativa de, no fim, terem de pagar a conta por sua vida de maus frutos, né? E assim então está escrito: mas a todos que creram nele e o aceitaram, deu ele o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. João 1, 12 a 13. E assim encerra a análise da obra A Involução de Darwin, a nova ciência do DNA que desafia a evolução, de Michael J. Behe.